Os Eternos conseguiram salvar o dia, porém eles acabaram interferindo na ordem natural das coisas, o que fez com que eles fossem levados ao julgamento que vai decidir o destino da humanidade. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, Eternos foi um daqueles filmes que dividiu opiniões, né? Muita gente curtiu. Eu, por exemplo, adorei o filme, né? Pra mim é um dos melhores do MCU, facilmente no meu top 3 do MCU, praticamente isso, né? Porém, tem muita gente que também não curtiu aquela coisa mais arrastada, esse tom mais maduro que o filme traz. E outras pessoas fazem parte daquela geração mimimi que não gosta de verem personagens que não sejam homens, cis, héteros, brancos, com muito protagonismo, que já acha que é lacração, né? Tem desses também, né? Porém, uma coisa é certa, parece que todo mundo esqueceu desse filme, né? Todos os personagens, essa mitologia dos Eternos, até a Marvel parece que esqueceu, né? Um exemplo disso é aquela cabeçona, né, do Celestial que tava nascendo, o Tiamat, né? Foi petrificado ali, tem uma cabeça, uma mão gigante saindo do planeta e não teve mais nenhuma menção em nenhuma outra produção da Marvel depois disso. Nem no Homem-Aranha, nem no Thor, nem no Doutor Estranho. O máximo que a gente teve foi uma pequena referência, um pequeno easter egg na série da Mulher Hulk. Só isso, uma menção rápida ali, uma manchetezinha no tablet da Jennifer Walters, da amiga da Jennifer. Não, nem da Jennifer, da amiga dela, né? E assim, ninguém sabe o destino dos personagens ali. Não foi oficializado se eles vão voltar pra Guerra Secreta ou pra Dinastia Kang, se vai ter uma sequência. Shang-Chi, por exemplo, já foi confirmado que vai ter um segundo filme, né? Não tem data ainda, né? Provavelmente vai ser só depois da fase 6, né? Provavelmente, né? Mas Eternos não teve nada a respeito disso ainda. Porém, correm certos rumores que talvez já estejam planejando uma sequência desse filme, né? Já correm certos rumores aí que vai basear em um dos arcos recentes da Marvel nos quadrinhos. Quão recente, Dmitry? Que começou em 2022 e vai finalizar agora em 2023. É isso de recente que a gente tem. E a gente vai discutir mais ou menos como pode ser essa adaptação, que história é essa que acontece nos quadrinhos. Mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber quando vai sair novos vídeos, né? Seja de Marvel, DC ou da cultura pop de uma maneira geral, porque 2023 promete muita coisa boa aí nos filmes, no streaming, na TV, no cinema, nos games e por aí afora. Então você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber quando vão sair esses vídeos e, obviamente, deixar o seu like, o seu joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vamos fazer esse canal crescer mais ainda, vamos chegar a 500 inscritos antes do ano acabar, antes do final de 2023. Já fiz tudo isso, então bora falar sobre a possibilidade de Eternos 2. Antes de mais nada, vamos relembrar o que aconteceu no final de Eternos, né? Os Eternos eles foram programados para ir de planeta em planeta, né? Fazer com que a população crescesse cada vez mais. Por quê? Para poder facilitar, né? Aumentar o processo de crescimento, de nascimento de um celestial. Praticamente os planetas ali são tratados como se fosse uma espécie de ovo ali, né? E o celestial é a avezinha crescendo ali dentro. Então, quando chega a um certo nível de população, como por exemplo na Terra chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas já também, né? Inclusive na vida real, faz com que o celestial chegue ao seu ponto de maturidade máximo e nasce ali, né? Só que assim, quando a ave sai do ovo, ela quebra o ovo. Então, se o celestial nascesse, destruiria o planeta da mesma forma como um passarinho, quando nasce, destrói o ovo, né? E o que os celestiais e o que os Eternos fizeram para poder preservar a vida na Terra, principalmente a espécie humana, eles foram lá e impediram o nascimento do Tiamat, que é o celestial que estava nascendo ali, né? A Cersei petrificou o cara ali e ficou aquela cabeça, aquela mão gigante no meio do oceano, como comentei na introdução do vídeo. Só que assim, eles meio que interferiram na ordem natural das coisas, eles interferiram no processo de nascimento de um celestial, né? E o que aconteceu? Isso chamou a atenção do Aisha, o chefão deles ali, e o Aisha foi lá e sequestrou a Cersei, o Kinko e o Phastos e os levou para um julgamento, né? Enquanto Athena, né? Não é Athena, é só Athena mesmo. Enquanto Tena, o Druig e a Makkari foram atrás deles para saber o que estava acontecendo. E eles receberam a visita do Star Fox, o personagem vivido pelo Harry Styles ali, que agradou a um monte de gente ali, principalmente os fãs do Harry Styles, né? E ele disse que os amigos precisavam de ajuda, eles precisavam de tomar uma atitude imediatamente, né? Esse é o final de Eternos. Bom, como eu falei, o Aisha levou os Eternos para um julgamento. Porém, de acordo com um suposto rumor, com alguns supostos rumores e vazamentos que estão rolando aí, que vai acontecer um Eternos 2, esse julgamento não vai ser apenas dos próprios Eternos, não vai ser só a Cersei, o Kinko, o Phastos e os demais ali que vão ser julgados, né? Mas a própria humanidade vai ser julgada, porque afinal de contas os Eternos decidiram poupar a nossa vida, decidiram poupar a nossa raça, né? Então agora vai ter um julgamento para ver se realmente valeu a pena salvar a espécie humana, né? E aí isso teria como base principalmente uma saga recente nos quadrinhos, que é a saga Dia do Julgamento, que envolve praticamente todo o universo Marvel ali,
os X-Men, os Vingadores, os Eternos e por aí afora também, né? Que como eu falei, começou em 2022 e se encerra agora em 2023, se eu não me engano acho que é agora em janeiro, talvez em fevereiro, por aí, vai se encerrar ainda esse ano a última parte aí do Dia do Julgamento, né? E assim, a Marvel costuma fazer bastante isso, né? Não só a Marvel, mas a DC também e muitas outras mídias de quadrinhos. Eles criam uma saga recente nos quadrinhos como uma forma de teste para ver se funcionaria futuramente uma produção tipo um filme ou uma série. Um exemplo disso, por exemplo, é na saga Absolute Carnage, né? Ou Carnificina Absoluta numa tradução livre, que é uma saga focada no Carnificina, né? Que é um dos vilões do Homem-Aranha, que se tornou nessa saga o Arauto do Knu, aquele deus simbionte que rege todos os simbiontes ali no universo, né? E essa saga foi lançada ali entre 2020 e 2021. E o que a gente teve em 2021? O filme Venom, Tempo de Carnificina, que teve como antagonista o próprio Carnificina, né? Ou seja, já foi uma forma de preparação pra gente ali. Tudo bem, o filme foi uma porcaria total, né? Mas já vê que a Marvel gosta de trabalhar com esse tipo de coisa. Não só a Marvel, mas como eu falei, a DC também e outras mídias, outras editoras de quadrinhos também, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da playlist do canal Ei Nerd, onde o Peter ele conta detalhadamente sobre essa história do dia julgamento. Ele tem acompanhado mais, ele realmente está lendo os quadrinhos ali, né? Então ele vai contar em detalhes sobre o que está acontecendo. Mas de uma forma bem resumida, o que acontece nessa história? Os Eternos praticamente decidiram que iam aniquilar os X-Men, não só os X-Men, mas os mutantes de uma maneira geral, porque eles foram considerados deviantes, né? O que seriam deviantes? Qualquer tipo de traço de anomalia que sai do natural, da evolução de alguma espécie, né? Mas os X-Men, os mutantes, são a continuação da evolução humana. De certa forma, sim. Porém, já tem um tempo que os X-Men, né, que todos os mutantes, na verdade, estão morando em Krakoa, uma ilha que praticamente é o país dos mutantes, é praticamente o país próprio, reconhecido pela própria ONU nos quadrinhos da Marvel, né? E nessa ilha existe uma fonte que permite que qualquer mutante da história, não importa quando morreu ou como morreu, possa ser trazido de volta à vida. Ou seja, eles conseguiram burlar a morte, né? Eles conseguiram praticamente a vida eterna ali dos mutantes, né? E isso fez com que os Eternos considerassem um desvio natural, antinatural, eu não sei também, eu não entendo muito dessas leis biológicas também, né? Eu larguei medicina, né? Como se fosse um certo desvio da ordem natural das coisas, então foram considerados deviantes. E os Eternos, ou pelo menos parte dos Eternos ali, decidiu que tinha que aniquilar os mutantes. Com isso, os Vingadores decidiram intervir nessa história, meteram o nariz onde não era chamado, e o que eles resolveram fazer? Resolveram ressuscitar um Celestial, mas não qualquer Celestial, mas eles ressuscitaram praticamente o progenitor, aquele que seria o Celestial que deu origem à vida no planeta, pelo menos de acordo com a mitologia do universo Marvel ali, né? E quando o progenitor foi ressuscitado ali, viu tudo o que estava acontecendo, ele percebeu que a raça humana se perdeu completamente. Então ele decidiu que faria um julgamento de um por um para cada pessoa que existia no planeta. E se houvesse mais pessoas indignas do que dignas, ele acabaria com toda a raça humana, né? Uma aniquilação geral, o fim da nossa espécie, né? Muitas pessoas passaram nesse teste, né? Foram consideradas dignas, como o Miles Morales, a Kamala Khan, o Thor, eu acho que o Luke Cage também, né? Mas muita gente foi reprovada nesse teste aí, nesse julgamento, como por exemplo o próprio Capitão América, o Steve Rogers, foi reprovado, ele foi considerado indigno. O Demolidor foi considerado indigno. E assim, eu não sei que método o progenitor estava usando, porque ele considerou o Doutor Destino o grande vilão ali do Quarteto Fantástico, o ditador da Lativéria ali, né? E considerou ele digno. Ou seja, eu não sei que padrão de julgamento ele tá fazendo ali, mas enfim, né? De qualquer forma, ele acabou considerando toda a raça humana indigna e ele começou a um processo de aniquilação total. Ele apagaria a raça humana da existência do universo. E o fim disso, bom, como eu falei, não teve um final definitivo ainda. Como eu falei, ainda vai sair o final ainda esse ano de 2023, né? Mas essa é a premissa da história, né? Praticamente o julgamento da raça humana. De acordo com alguns rumores, o segundo filme de Eternos provavelmente adaptaria o arco dessa saga, né? Do Dia do Julgamento. Eu acho que, se fosse realmente adaptar para o cinema, eu preferia que fosse um filme dos Vingadores, talvez algo dividido em duas partes ali, que nem foi com Guerra Infinita e Ultimato, como vai ser Dinastia Kang e Guerra Secreta, né? Porque afinal de contas é um julgamento da raça humana, da vida na Terra, né? Então nada mais junto do que colocar os Vingadores ali nessa história, né? Como protagonista, porque afinal de contas a maioria é da Terra aqui, né? Cresceram, são humanos, são terráqueos, nasceram e cresceram aqui no planeta, né? Então eu acho que, sei lá, se não vai colocar os Vingadores, talvez colocar alguma participação especial ali de alguns personagens que realmente venham da Terra. Então, por exemplo, como tem essa pegada mais cósmica, podia ter uma participação da Capitã Marvel nessa história. Ou talvez, já que é um julgamento, nada mais justo do que colocar os dois melhores advogados e super-heróis aqui na Terra, conhecidos como Jennifer Walters e Matt Murdock, ou também conhecidos como Mulher Hulk e Demolidor. É só uma suposição, né? Eu ainda acho que seria uma saga que deveria colocar mais os Vingadores no foco do que necessariamente os Eternos.
Porém, se o filme tentar pegar um pouco mais do que aconteceu no primeiro filme, né? Se a sequência pegar um pouco do primeiro filme, acho que ainda dá pra adaptar, porque o primeiro filme tem essa questão mais filosófica e reflexiva sobre o quão a humanidade pode ser frágil e destrutiva consigo mesma, né? Além de ter essa coisa de tentar, essa ideia de perder e recuperar a fé na própria humanidade. Como os próprios Eternos tiveram ali, o Druig e o Phastos, eles perderam completamente a fé na gente, né? Alguns outros ali, eles ficavam discutindo, tinha essa coisa moral e reflexiva entre os Eternos e até também entre o público também. Por exemplo, muitos deles viram os piores momentos da humanidade, como por exemplo, o massacre do povo azteca pelas mãos dos colonizadores, dos conquistadores espanhóis, né? Ou a bomba de Hiroshima que destruiu a cidade ali no final da Segunda Guerra. Então o Aisha ele podia pegar qualquer momento da história humana para mostrar que a humanidade não merece continuar, que a humanidade se perdeu completamente. E assim, a história da humanidade é só desgraça. Ele podia mostrar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, os movimentos do Partido Nazista, os movimentos do Partido Neonazista, né? A Ku Klux Klan, os ataques do 11 de setembro, os movimentos anti-vacina, né? A pandemia do Covid-19, aquecimento global, buracos na camada de ozônio, animais sendo extintos, desmatamento da Mata Atlântica, desmatamento da Amazônia, a ilha de lixo que fica bem no meio ali do Oceano Atlântico, o que mais? As ditaduras militares do Brasil, da Argentina, da União Soviética, da Coreia do Norte, do Chile, de Cuba, do Haiti, as manifestações a favor do Bolsonaro, as manifestações a favor do Lula, enfim, é só desgraça que o Aisha podia jogar na nossa cara ali. Assim, eu tô falando de eventos reais, fatos históricos que aconteceram na vida real, né? Mas os Celestiais, eles podiam muito bem pegar coisas da Marvel mesmo, coisas do MCU ali, principalmente os vilões da Marvel, como por exemplo o Caveira Vermelha, que é praticamente um líder nazista, o Alexandre Pierce, que estava disposto a eliminar milhões de pessoas ali para colocar uma nova ordem mundial. Ele podia falar sobre o Krakow, sobre o Justin Hammer, sobre o Ulysses Klaue, e sem contar aqueles vilões que mesmo tendo uma causa nobre, né, de certa forma uma causa para a qual lutar, né, eles ainda tinham métodos completamente extremistas, o que faziam deles vilões, como o caso, por exemplo, o Abutre, o Killmonger e até os Apátridas. Mickey, mas na Terra tem os Vingadores, eles são heróis, eles podem ajudar, eles podem mostrar o bem da humanidade. Será mesmo? Porque vamos lembrar que muitos desses personagens, aliás, quase todos eles, também fizeram muita coisa ruim, né? Eles prejudicaram bastante, tanto a si mesmo quanto aqueles que estão ao seu redor e até a própria humanidade. Vamos lembrar, o Tony Stark fez a sua fortuna com fabricação e venda de armamento, né, com armas de fogo, armas destrutivas. Depois ele construiu o Ultron sem o consentimento do pessoal da equipe, né, dos Vingadores, e isso resultou na destruição de Sokovia, matando milhões de pessoas ali, né? Sem contar que ele tentou implementar, né, o Tratado de Sokovia, né? Também não era ele a principal cabeça sobre o tratado, mas isso acabou resultando na divisão dos Vingadores ali também. O Doutor Estranho entregou a Joia do Tempo por Thanos, fazendo com que ele eliminasse metade da população do universo, não é nem só da Terra, mas que causou a vida de trilhões de pessoas no universo inteiro, né? A Wanda, ela sequestrou uma cidade inteira, depois atacou Karmatage para poder sequestrar uma garota, para poder trazer seus filhos de volta ali, que nem existiam, mesmo que isso custasse a vida da América Chaves. A Viúva Negra é uma assassina profissional, com um histórico completamente manchado de sangue ali das pessoas que ela matou. Enfim, tem vários exemplos ali, mesmo dentre os heróis. Mickey, mas tem o Steve Rogers, o Capitão América. O mesmo Capitão América que escondeu do Tony Stark que quem matou os pais dele foi o Soldado Invernal e que inclusive foi contra todas as leis globais, né, do Tratado de Sokovia, que já estava em vigor, para poder proteger o melhor amigo dele, mesmo ele sendo taxado como um terrorista, colocando a necessidade dele em cima da necessidade dos outros, o que também resultou na divisão dos Vingadores ali em Guerra Civil. Mickey, mas tem o Homem-Aranha, ele é o amigão da vizinhança. O mesmo Homem-Aranha que não pensou duas vezes em fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro para todo mundo esquecer que Peter Parker e Homem-Aranha são a mesma pessoa, e que ao interferir no feitiço do Doutor Estranho, ele fez com que vários visitantes de outras terras alternativas viessem para cá, quase causando uma ruptura no tecido da realidade e também resultando na morte de sua própria tia. Mickey, mas tem o Capitão Marvel, ela ajudou bastante ali também. A mesma Capitã Marvel que passou mais 2 décadas longe do planeta, longe da própria casa ali, fazendo o que quer que fosse em qualquer outro planeta e deixando a gente aqui, sendo que ela podia ter ajudado em várias ocasiões diferentes. Mickey, mas isso é culpa do Nick Fury que não chamou ela nas outras vezes.
pronto, falou do Nick Fury e deu mais motivos ainda pra aniquilar a humanidade, porque esse é o cara que, tipo, não divide nada, ele sempre esconde segredos, sempre faz o possível pra resolver as coisas, quando ele podia contar com a ajuda de outras pessoas ali, dos Vingadores, ou de quem quer que seja ali dentro da SHIELD, e mesmo assim ele faz tudo pelas costas de todo mundo. Ele sabia que a Hydra estava nascendo ali, crescendo como um parasita dentro da SHIELD, e não avisou a ninguém, ele não avisou o Capitão América, a Viúva Negra, ou qualquer outro membro dos Vingadores, né? Vamos lembrar que tem muito sangue na mão dos Fury, né? Incluindo, por exemplo, o sangue do próprio agente Coulson, que foi morto no primeiro filme dos Vingadores, né? E os Fury ainda tirou vantagem disso para fazer com que os Vingadores se motivassem e se unissem para enfrentar o Loki lá no final do primeiro filme. É esse Nick Fury que você citou? Bom, como pode ver, né, como se dá pra ver, mesmo eu ainda acreditando que essa é uma saga que deveria ser melhor adaptada com um filme ou 2 filmes dos Vingadores, né, ainda existe sim uma possibilidade de adaptar isso em cima do novo filme dos Eternos, né, baseando no que aconteceu no primeiro filme. Porém, de acordo com esses rumores também, a Chloe Zhao, que é a diretora do primeiro filme, não voltaria pra sequência, né? O que eu acho que é uma escolha um tanto nada digna ali, né? Porque afinal de contas, essa pegada que o filme traz é justamente da visão dela. Eu gostei muito do que ela trouxe pro filme dos Eternos. Eu gostei muito dessa pegada que ela levou pro filme. E por mim, eu faria com que a Marvel desse um pouquinho mais de liberdade pra ela numa sequência, né? Mas enfim, né? Como eu falei, é todo rumor. A gente não sabe se realmente vai adaptar essa saga, se essa saga vai ser adaptada futuramente. Talvez sim, né? Provavelmente sim. Mas acho que só pra uma fase 7, ou 8, ou 9 da vida. Talvez na próxima saga, depois da do multiverso ali, né? Mas enfim, é tudo isso que a gente pode especular baseando em rumores, não é nada confirmado. Até agora nem sequer se confirmou direito uma sequência de Eternos. É tudo rumor, é tudo possibilidade, é tudo supostos vazamentos também, né? Porque vazamento sempre existe possibilidade de, sei lá, ser um roteiro falso, ou um primeiro rascunho de roteiro que foi descartado. Enfim, tudo rumor, não é nada confirmado, pelo menos não nesse momento que eu tô gravando. E essa é a possibilidade da adaptação da saga Dia do Julgamento, a saga mais recente dos quadrinhos da Marvel, para um possível filme de Eternos 2, lembrando que, obviamente, nada foi confirmado até agora, é tudo rumor, é tudo supostos vazamentos ali, né? Mas vamos torcer, né? Eu gostei bastante dos filmes dos Eternos e eu espero que tenha, assim, uma sequência, ou pelo menos voltar com a participação deles em alguma outra produção da Marvel. Mas e você? O que você acha? Você acompanhou essas histórias? Tá acompanhando? Você tá lendo? Ou você só ouviu falar dessa história? Você acha que é uma boa ideia para uma adaptação do filme dos Eternos? Ou você acha, como eu, que essa saga seria melhor com os Vingadores como protagonista? Deixa nos comentários o que você acha. Compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Eternos, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vamos chegar à meta de 500 inscritos ainda no ano de 2023, antes do final do ano. E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!